Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um 12 Podcast. Estamos aqui para iniciar mais uma conversa abençoada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu tenho do meu lado a presença do nosso queridíssimo, ilustríssimo João. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Jorge. Estamos aqui, né? Apresenta o nosso convidado de hoje, nosso amigo. Cara, nosso convidado de hoje é uma pessoa, assim, incrível. Ele é um cristão há quase 20 anos de caminhada com Deus. Ele é casado há 8 anos com a Viviane. Ele é um entusiasta teológico, está fazendo graduação de teologia. Ele é um supervisor de célula da Central, professor de CCM, legendário. Ele é um pai. Estejam com vocês, nosso querido amigo Kelvin Frade. Muito obrigado, né? Obrigado pela apresentação. Acho que é um prazer enorme, né? Estar aqui com vocês, né? Pra gente bater esse papo junto e conversar um pouco, né? Sobre as coisas aí de Deus, né? Sobre caminhada, né? Com o Espírito Santo e o que Ele pode, né? Fazer na nossa vida. Tamo junto, né? Sou um supervisor de célula, sou líder de célula da Central, né? E estou muito feliz por esse convite, né? Por vocês terem feito esse convite e a gente tá junto aí nesse papo. Amém, amém. Top demais. Queria começar te perguntando, meu amigo. Você falou pra gente que você tá na caminhada há muito tempo. Como que foi essa sua mudança? Você já nasceu em um lar cristão? Quando que foi seu momento de encontro com Jesus? Sim, muito legal. É muito legal essa pergunta porque eu sempre fui católico, né? Vim de uma família católica e a gente tinha ali os princípios cristãos, né? Muita coisa a gente não entendia, né? Vivia numa religião, assim, espiritualmente falando, né? Mas desde pequeno minha mãe me levava lá pra igreja, né? E a gente ia para aquele momento, né, do domingo, né, e aí tinha todo aquele ritual, né, aquela rotina, né, e minha mãe sempre foi muito envolvida, né, meu pai não muito, meu pai ia de vez em quando, mas aí aquele batismo de criança, né, aí tinha, né, aquela coroação e tal, minha mãe era ministra da Eucaristia, né. E assim, a gente cresceu mesmo na igreja. Eu me lembro que quando a gente mudou de bairro, né? A gente morava num bairro e quando eu tinha por volta de 6, 5 anos a gente mudou para um outro bairro. E o bairro que é hoje onde minha mãe mora atualmente não tinha muita estrutura ainda. Era um bairro novo e tal, isso muitos anos atrás. E não tinha uma igreja, né? Aí eu lembro que minha mãe ela fez lá o primeiro culto da igreja católica lá no passeio, né? Lá de casa, e por muito tempo minha mãe ela ficou, né, como ministra da Eucaristia, né, e puxando, né, à frente da igreja. Até que assim, meu irmão ele tem uma diferença de 5 anos mais velho que eu, né? Sim, sim. E a gente tem alguns primos, né, nossos que são evangélicos, né, e ele cresceu junto com esses primos, né? E aí aquela idade de adolescente, né, meu irmão aprontando, né, indo pras festas e tal, e minha mãe doida com isso, né, e meu irmão gostava muito de ir pra casa dos primos, jogava videogame e tal, e a irmã de um tio meu, ela era pastora, na cidade de Betim, né, e eles iam também pras férias em Betim e tal, e eles tinham uma conexão muito forte. E nisso, quando eles iam para lá, eles iam para a igreja, né, da irmã do meu tio, né. E aí meu irmão começou a ir junto com eles na igreja e tal. E numa dessas idas para lá, ele teve a vida transformada, né. Ele voltou e procurou uma igreja perto lá de casa, começou a ir, minha mãe, né, minha mãe começou a notar uma mudança nele, assim, significativa, né? E aí ele foi para uma célula dessa igreja, né, lá perto onde a gente morava. E minha mãe começou a ir, foi batizada, me levou minha irmã. E a gente teve uma experiência com Deus, assim, eu muito novo, né? Eu assim, de 10 para 11 anos, né? Eu
lembro, né, assim, de ter, né, realmente entregado minha vida para Jesus, de ter ido lá na frente, de ter experiências com Deus forte mesmo, né, de sentir mesmo o pecado, o arrependimento, assim, sim, desde pequeno, né, com 9, 10 anos de idade, isso foi muito forte para mim. E desde então eu tive minha vida transformada, né. Eu sempre tive um temperamento muito forte, né, sempre... fui colérico e tal, não aceitava muita coisa. Desde pequeno era assim, né? Ia pra rua e não avisava minha mãe, chegava de noite, ia pra casa de minha mãe ficava doida me procurando, né? E soltava papagaio, carrinho de rolimã, aquele negócio todo, e minha mãe ficava doida, passava debaixo dos carros. Todo dia era um vizinho lá, seu filho tava lá e tal, quase morreu, o carro atropelou ele. E apanhava bastante e tal, e se não fosse Jesus na minha vida, eu acho que talvez eu estaria nem aqui, né? Então, assim, eu pude, né, ter essa experiência muito novo com Jesus, e isso realmente, né, foi um divisor de águas, né, pra minha vida. Meu irmão fala até hoje, né, que meu irmão já deu muito trabalho, né, depois de velho, de mais velho, eu já dei trabalho desde novo, né? Então, se eu continuasse nessa linha, né? Ia só piorar. Não ia ser... De mal a pior, não ia ser muito bom, né? Nossa. Cara, e te perguntar, nesse momento ali que você tava ainda jovem, que seu irmão foi o primeiro da sua casa, né? Como é que foi a situação de vocês verem uma pessoa sendo transformada e conforme cada um ia entrando... experienciando coisas com Deus, como é que foi assim, aos seus olhos, que você me falou que você tinha 10, 11 anos, como é que foi aos olhos de uma criança ver a família sendo transformada? Foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso porque, de fato, assim, eu experimentei algo que eu nunca tinha experimentado na minha vida, né? Por mais que estava muito novo ali, mas tipo assim, eu lembro, né, de momentos que eu tive lá na igreja com Deus, de Deus me mostrar os meus pecados mesmo, né? Desde pequeno ali, vendo as minhas falhas e tal, e poder ter uma experiência de olhar para a família, né? E ver que Jesus, ele transforma, né? O maior milagre que a gente tem hoje é a transformação. Às vezes a gente acha que o milagre, né, é o cego enxergar, né? O paralítico andar e tal... e a cura, né, as maravilhas, mas na realidade o milagre verdadeiro e o maior milagre é quando a pessoa realmente ela se converte, né, ela realmente tá num caminho, né, começa a ter uma vida, atitudes, e ela tem uma mudança de mente, né, e isso leva ela a ter novas atitudes, ter novos hábitos, ter uma mudança. Sim. E foi isso que foi acontecendo, né? Meu irmão, ele teve essa experiência com Deus muito forte e veio, e a gente pôde olhar para ele, pôde ver o testemunho dele, né? E aí seguir o mesmo caminho, né? Então minha mãe foi, depois fui eu, foi minha irmã, meu pai também, ele ainda não teve esse encontro com Deus, né? Mas depois disso, né, ele mudou também muita coisa pela nossa influência, né, por ver a gente e tal, até os palavreados dele, né, lá em casa mudou, né, tipo, por ele ver, e Deus tem trabalhado na vida dele também, né, tem feito, assim, uma transformação, e eu acredito que vai continuar a obra, né, na vida dele. Ele teve um tempo atrás uma cirurgia que ele fez do coração, né, acho que uns 8, 10 anos atrás. Ele ficou muito ruim entre a vida e a morte mesmo no hospital. E isso fez com que ele refletisse para algumas coisas, né, da vida e tal, a importância da família, a importância de Deus. De lá para cá ele tem realmente sido assim um novo homem. Ô Kelvin, eu acho que isso é incrível, você falou dessa questão do milagre. O maior milagre é a transformação, né? E tipo assim, queria perguntar a você mesmo como que é essa experiência, além de impactar as pessoas, porque a gente estava até conversando isso em um dos podcasts com uma pessoa que a transformação, que o evangelho que a gente leva, transforma. E só que a gente vê tantas pessoas querendo fazer missões, querendo sair pregando, é top demais, mas que o primeiro ministério nosso é a família, né? É dentro da nossa casa. E como que você, assim, sabe, você leva isso para sua família, você tem, né, uma filhinha aí com sua esposa, assim, com sua família mesmo hoje, com seus pais, como que você leva isso assim, tipo, como ministério, como que tem sido, contar essa
experiência pra gente. É um desafio grande, né? Isso que você falou é super verdadeiro e é bíblico, né? Então, assim, eu acho que a gente pode falhar como tudo, né? Mas não como pai, né? Não como pai de família, né? Não como ali uma pessoa que está na sua casa. E nós como homens, né? A gente carrega essa responsabilidade. Sim. Né? A gente é o provedor ali, a gente precisa carregar ali a presença de Deus, e todas as pessoas da nossa casa vai ser influenciadas por nós. Sim. Então, se o nosso nível de intimidade com Deus, de momento a sós, de espiritualidade estiver baixo, né, automaticamente a gente afeta todas as pessoas, né, que estão ali na nossa casa. E isso é um desafio muito grande, né, que a gente passa e que a gente precisa entender, né, essas coisas, e entender que Deus ele espera de nós, né, uma direção, né, e um posicionamento firme mesmo quanto a isso, né? Então, quantas vezes, né, eu fui na igreja sozinho, né, minha esposa, não quero ir não e tal, e aí eu falei assim, não, então eu vou, né, eu vou pegar e vou ir, Uma e atitude, aí né? uma atitude de ir sozinho, no próximo ela já, não, eu vou ir com você e tal. Top. Então, tipo assim, se eu falo que não vou também, né, então como que então vamos acomodar, né? Sim. Então, assim, isso tem gerado muitos problemas nas famílias, né? Porque os homens, eles estão invertendo os papéis. A falta né? de posicionamento. Sim. A falta de posicionamento. Então, assim, a mulher, né? Uma coisa muito boa, né? Que aconteceu, a mulher dos anos pra cá vem ganhando os direitos dela, que é devido, né? A mulher, ela realmente precisa ser igual ao homem na questão de receber os mesmos salários, os mesmos direitos, né? Isso a gente concorda e apoia, mas quando a gente está falando de família, né, há papéis, né, há funções que é de um e é de outro, né? Então não tem como. E aí, assim, às vezes a mulher ela faz funções que o homem não faz, mas porque o homem é omisso. Sim. Né? Então ela começa a pegar coisas ali para ela que não é a função dela, porque o homem está omisso. Por outro lado, o homem olha para aquilo e a gente já é acomodado de natureza, a gente já pega, tá fazendo, já tá fazendo, deixa fazer, né? E aquilo vai virando uma bola de neve, porque ela não tem uma estrutura emocional, ela não foi projetada por Deus para isso, né? Então uma hora ela vai cansar, né? E aí ela não vai dar conta, né? E isso acaba destruindo as famílias. Então a família precisa ver mesmo no homem um homem de Deus mesmo, né? E os filhos precisam pegar a gente orando, né? A gente de joelho, lendo a Bíblia. A gente precisa desde cedo, né, ensinar os nossos filhos. Então a Heloísa, por exemplo, toda noite a gente ora com ela, né? Ela tem 2 anos. A gente montou uma bibliotecazinha no quarto dela. A gente só tem livro cristão, ela tem já umas 3, 4 bíblias, né? E a gente lê com ela e tal, e mostra, mesmo assim, sem ela entender, né? Ainda. Ela já tem contato. Mas ela tá tendo um contato e tá tendo uma imersão, assim, né? Até, assim, a gente precisa melhorar mais com ela, porque quando ela foi crescendo, ela entrou na escolinha, aí fez aquela correria toda e tal, mas quando ela tava mais novinha, a gente começava todo dia, né, assim, tava mais forte. Agora a gente tem que continuar. E assim, e quando a gente entra na família, né, a gente às vezes não se prepara, né, para casamento, para ter filhos, né? Pra gente ir para uma profissão, a gente fica 5 anos estudando na faculdade, né? Pra gente tirar a carteira, a gente passa por um curso lá de não sei quantas aulas, né, teóricas e prática lá. Então, para tudo a gente se prepara. Pro casamento, às vezes é a única coisa que a gente não se prepara para ter filhos. É perigoso demais. Vamos ter de qualquer jeito, né? Vamos ter casamento e vamos entrar e vamos ver o que dá, né? Sim. Mas a gente precisa, né? Agora mesmo, depois do podcast aqui, eu tô indo para um curso de pais e filhos, né? Aprendendo a criação de pais e filhos. Top, da primeira igreja batista aqui de Belo Horizonte, lá na Raul Soares. Na Praça Raul Soares. Então eu tô indo para lá aprender, né? Porque eu quero, né, deixar um legado para minha filha, né, para os meus filhos. E você tem vontade de ter mais filhos? Tenho vontade de ter mais um filho e adotar um.
Entendi. Que legal, velho. Nossa, que top. É. Que eu acho, isso aí eu acho que é muito legal, tipo, igual você falou, que falta hoje em dia, sabe? Ainda mais em tempos que a família tá sendo, a imagem de família tá sendo tão desconstruída mesmo. pela sociedade, assim, a família não tá tendo tanta aquela importância como antes, como antigamente, né? E até na boca de alguns é ultrapassado, mas não é. A gente tava falando com a Luísa, que veio aqui no podcast também, que família é plano do Senhor. O plano de Deus é família. Deus não precisa de nós, mas Ele quer contar com nós porque Ele quer que a gente faça parte dos planos dele. Porque nós somos filhos, né? À toa que a gente chama de filho de Deus, né? Sim, então, tipo assim, somos irmãos, Ele nos chama de filhos, nos coloca dentro de uma família que é o corpo de Cristo, a igreja, e nos deixa vivendo ali, sendo Ele o cabeça. Então, eu acho isso muito importante você falar da preparação, cara. Isso aí inspira demais a gente, porque nós, como futuros pais de família também, Amém. tem que ver isso, cara. Tem que estudar, porque não é só chegar, casar, vão ter um filhinho aqui. E não é só o bem bom, tem a questão do preparo. E uma coisa que ele acabou de falar aqui, que eu vejo assim, que é muito importante, que foi o que eu vivi, que é a questão dos filhos pegarem os pais lendo a Bíblia, pegarem os pais orando. Uma referência, né? Cara, a gente lê uma Bíblia que diz que buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Mas você chegar em casa, seu pai que te diz que ele é cristão e ele não tá fazendo isso... Exatamente. Um exemplo, né? É o exemplo. Porque é aquela coisa que a gente tá falando aqui. Você tem que ser primeiro, se for pastor, qualquer coisa no ministério, você tem que ser primeiro dentro de casa. Dentro da sua casa, sim. Você tem que ser... Olha os meninos aparecendo ali. Oh, meu Deus. Mas sendo primeiro dentro de casa. E isso que você falou do preparo, cara, eu acho que é crucial. Que eu converso isso muito com meu pai, a gente troca muita ideia e ele fala isso, ó. Ora a Deus, sabe? Se tá ali, vai ser sua esposa, orem juntos para preparo mesmo. E ser um pai, seja um bom pai. Seja um bom pai, que você vai ser um bom pastor dentro da sua casa. Né? Acho que eu lembro muito do posicionamento de Josué. Que ali, naquele povo ali que ninguém conhecia a palavra, ele se posiciona, né? Vocês podem ir, crer nos deuses de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sim. Cara, e é essa questão da puxada. E aí entra a gente falar com você sobre essa questão do preparo. Você é um entusiasta de teologia, você fez um seminário, você está fazendo um curso de teologia. Como é que é essa experiência do curso de teologia? O que você pode estar contando pra gente? Eu sempre gostei, né, assim, de estudar, de conhecer, né, e toda a minha vida, assim, eu sempre fui questionador, né? Sim. Eu sou questionador e também gosto de dar muitos argumentos, né? Sim, correto. Então, tipo, a minha esposa que falava, mas pra tudo você tem uma resposta, né? Que bom, né? Que bom, né? Mas é bem da minha personalidade isso, né? E quando eu entrei pra igreja, comecei a estudar, comecei a ver, né, os pregadores e tal, pregando e conhecendo da palavra, aquilo despertou algo desejo, dentro de mim, né? Um desejo muito forte. E meu pai e minha mãe são professores, né? Então eu já nasci também com essa veia, né? Pra esse lado e tal. Da docência, de ensinar. Isso, de ensinar, de ter uma didática diferente, né? Isso foi muito, muito legal, né? As pessoas que eu conversava e falam, nossa, agora que você me explicou isso aqui eu entendi e tal. Então, desde quando eu comecei a minha faculdade, né? Lá em 2011... eu já fui para um projeto social, um projeto de extensão, já comecei a dar aula de tecnologia e tal. E já tive, né, a partir disso, né, vários cursos que eu dei de tecnologia e tal. E foi sempre gostando, né, e aprimorando isso. E, assim, gosto bastante de ler também, né. Então, as oportunidades que eu tinha de fazer um curso na igreja, de ir para um evento, de ouvir um mestre falando, eu ia, né? Eu tava lá sempre, lia a Bíblia, perguntava mesmo, tirava minhas dúvidas lá na escola bíblica dominical e tal. E tava sempre, né, aberto mesmo, ouvindo, estudando, né, vendo coisas na internet e tal. Quando eu tive a oportunidade de participar de um seminário. Esse seminário chama Seminário ID, né? Ele é até um seminário que o Luciano Subirá está apoiando, né? Um seminário que ele tem apoiado, agora ele está online, né? Mas por muito tempo ele foi presencial.
Então já tem uns bons anos que eu fiz ele, e ele é de uma igreja Assembleia lá de São Paulo, se eu não me engano. Igreja Bereana Assembleia lá de São Paulo. E aí aqui em BH tem uma igreja, a Igreja Batista da Paz, do Barro Preto, que fornecia, não sei nem se tá mais com esse projeto, né, mas eles tinham um projeto de trazer o curso, né, porque às vezes o curso ele era em vídeo, na época até fita, né, mas os professores, os pastores de lá, os professores fizeram um curso e trouxeram ele presencialmente. Então eles faziam o curso durante 1 ano e meio, né, todo domingo você tinha umas aulas de 8 a meio-dia e tal. E foi um curso muito bom para mim, porque ali começou a minha base teológica, né? Começou eu ter mais embasamento para conversar com uma pessoa, para evangelizar, né? Para estar no meio de pessoas que, né, não acreditam, né, na fé, não acreditam na Bíblia. Então, a partir desse curso, né, eu pude abrir a minha mente mesmo. E de lá para cá eu tenho aprofundado, né? Então, eu também comecei a fazer a graduação em teologia, né, na FTSA, na Faculdade do Sul, que tem parceria com a Central. E tenho, né, caminhado, né? Comecei também a dar aula no CCM, né, depois que eu vim para a Central. Passei pelo trilho básico ali, né? Descubra, cresça, lidere, e agora eu tenho oportunidade também de dar aula nos cursos do Avance. Que bacana. Né? Então, eu tenho participado dos Avance, que são panoramas do Velho e do Novo Testamento. Né? Então, o último curso agora eu dei nesse semestre passado, né, de 2022, um curso novo que chama Domine as Escrituras, né, que também é uma espécie de panorama também do Novo e do Velho Testamento. Top, que bacana. E te perguntar, você entrou, né, nessa vida de buscar teológico há um tempo já. Você já passou por um seminário, hoje você está cursando a faculdade. E qual que é a sua visão? Que existem várias vertentes teológicas, uns acreditam mais nisso, mais naquilo. E qual que é a sua visão, a partir do conhecimento que você já conseguiu adquirir nesses quase 20 anos de caminhada com Deus, o que é aquilo que você mais acredita hoje e por quê? Então, é muito legal você conhecer, né, e entender as coisas de Deus, porque a letra ela mata. Sim. Né, e o espírito ele vivifica. Então tem muitas pessoas que vão para a teologia, né, e às vezes desvia, perde a fé, porque estão ali estudando a letra e esquece do espírito, que é o mais importante. Que é o mais importante. Então a gente precisa, né, ter esse equilíbrio. Né? Então eu acredito muito, né, que a gente precisa sim estudar, né, sim conhecer, né, mas também a gente precisa buscar a Deus, buscar ser cheio do Espírito Santo. Sim. Né? Então, um não anula o outro, né? E a gente vê esse movimento muito forte, né? A gente vê nas igrejas pentecostais uma linha, né, muito forte para o Espírito Santo, para as manifestações, para os dons, e se esquece do ensino da palavra, né? E por outro lado a gente tem vertentes que valorizam mais o ensino da palavra em detrimento dos dons, das profecias. Então a gente precisa tomar esse cuidado, né? Ter conhecimento de tudo e saber que tudo é aplicado no seu devido tempo, né? Então a gente precisa ter dentro da igreja pastores, mestres, evangelistas, né? Que são os cinco ministérios, né? Sim. E a gente precisa ter todos. E às vezes a igreja só tem alguns desses ministérios, né? Então não consegue edificar o corpo de Cristo como um todo. Por isso que a gente precisa ser uma igreja diversa, né? Que caminha aí nessas 5 linhas. Sim, bacana. Muito top. Muito top. E tipo assim, durante essa caminhada, né? Você já tá quase formando, né? Assim, mais ou menos, né? Porque eu entrei numa faculdade, parei, agora
comecei em outra. Ah, sim. E aí eu tô aproveitando os estudos que eu já tinha feito na outra, né? Sim, então sim. aí acaba que eu vou ter que repetir algumas matérias também. Ah, entendi. Mas, tipo assim, durante essa caminhada, qual a sua experiência juntando com Deus e no ensino, assim? Qual a sua experiência com Deus? O que Deus tem mesmo trazido mesmo no seu coração, né? Pra levar não só para você e para a família, mas como seus liderados? O que Deus tem ministrado, assim, no seu coração? Muito boa pergunta. Eu acho assim que a maturidade, né? Você vai ganhando uma maturidade e aquilo que Tiago fala mesmo, né? Que você não é levado por qualquer vento de doutrina, né? Sim. Então, quando você vai caminhando com Cristo, né? Você vai percebendo algumas coisas e vai entendendo, né? O que Deus espera de você, né? Sim. E às vezes a gente fica procurando onde está o meu chamado, né? O que Deus espera de mim. E às vezes é aquilo que você já está fazendo, que você está inserido ali, que as pessoas já enxergam em você, e você precisa só alinhar sua mente e seguir naquele caminho. Então, eu vejo que a maturidade, né, essa caminhada que a gente vem tendo com Deus, a gente vai crescendo em Deus, a gente vai crescendo em oração, a gente vai entendendo, né, os propósitos de Deus. A gente realmente deixa de ser um menino espiritual, né? Que às vezes só precisa ali de leitinho, né? É o que Paulo fala em Coríntios, né? Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Mas quando eu virei homem, eu passei a fazer coisas de homem. Então, assim, é o tempo da caminhada. É essa questão, assim, de realmente entender a sua responsabilidade. Entender que não é só sobre um chamado. É sobre a grande comissão. Fazer discípulos. Cuidar de pessoas. Eu vejo muito isso que muitas das vezes eu já me peguei, Deus, e qual que é meu chamado? E o que eu faço aqui, eu faço ali? Não, cara, desce, volta pro simples. Tá ali, final de Mateus, ide por todas as nações anunciando o evangelho. Onde você estiver, é na sua casa, é no seu trabalho, na sua faculdade. E isso é muito bacana, cara. Eu vejo isso como, assim, a simplicidade e a força da palavra. Com certeza. Então, assim, a gente vê, né, que a gente deixa, né, a gente vai tendo experiências com Deus e a gente deixa que coisas pequenas não tirem o nosso foco. Sim. Né? Então, a gente começa a entender esse propósito que o Jorge falou, né, muito grande na nossa vida, e que tudo que a gente faz tem que passar por isso, né? A gente, tudo que a gente, com o que a gente trabalha, com a nossa formação, o que a gente faz dentro da nossa casa, em qualquer lugar que a gente está, a gente precisa estar fazendo discípulos. Né? A gente precisa estar comunicando a mensagem de Deus. Então, a igreja, né, ela tem esse papel. Né? Esse papel hoje, né? A gente tem o papel de representar o reino de Deus aqui na Terra. Sim. Então, para nós foi passado esse ministério, né? Paulo fala do ministério da reconciliação. Então esse ministério ele é nosso, né? Deus, ele quando criou a igreja, né? Ele teve esse propósito, né? E a palavra igreja deriva de eclesia, né? Que era uma comissão mesmo romana, quando Roma tomava um espaço, né? Tomava uma cidade, mandava essa comissão para lá para quê? Para que implementasse a cultura de Roma naquele lugar. Então nós somos a igreja, essa eclesia que recebe de Deus, né, um poder para que a gente implemente a cultura, né, os costumes do reino dos céus. Sim. Então esse foi o propósito de Deus quando ele enviou Jesus, ele reconectou a gente com Deus para que a gente pudesse reconectar os outros homens a Deus. Então hoje nós temos o papel da gente ser as mãos, os pés de Jesus. Então a gente vê que na história da igreja, né, a gente vê através dos apóstolos, né, ali depois os pais da igreja que vieram e depois teve, né, os imperadores, né, do cristianismo, né, e teve toda a questão dos papas e tal, da igreja, e teve toda ali a questão também da reforma da igreja. A gente vê que muitas coisas que aconteceram, né, lá atrás foi
em defesa do evangelho, né? As heresias que surgiram, vários homens de Deus que foram levantados para que o cristianismo chegasse até nós da mesma forma que ele foi passado por Jesus, para os apóstolos. Né? Então nós carregamos esse legado. Né? Nós estamos aqui pela história. Né? Então assim, a história da igreja lá atrás é a nossa história também. Eu acho isso top essa parte que você falou aí, tipo, os caras, né, fizeram um trabalho ali, né, de sangue, né? Sim. E, tipo assim, 12, cara, 12. Depois ele, Paulo, e os caras preço de sangue mesmo pra chegar até nós, né? É um negócio muito doido, né? Cara, é um nível de certeza e de entrega, assim, que me constrange, sabe? Aconteceram de colocar os discípulos aí. Cara, isso aqui, esse tal de Jesus que você diz que você acredita, a gente sabe que ele realmente não é Deus. Deus é Zeus, é Júpiter, Netuno, mas se você realmente admitir que isso que você tá falando é mentira, você sai andando e vida que segue. Mas se você continuar falando isso né, eles acreditavam que era uma mentira, isso que a gente sabe que é uma mentira, você vai morrer, porque você tá falando uma mentira que todo mundo sabe que é uma mentira. Não, você me mata porque eu não consigo negar que ele é o Filho do Deus vivo, que veio, morreu e ressuscitou. Sabe? É um nível de entrega e de certeza que me constrange muitas vezes. É uma das coisas que quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a história, isso me dá uma certeza maior que, cara, você pode até imaginar que essas pessoas eram mentirosas, mas quando botam a tua vida na linha, você entrega a mentira. Se a pessoa decidiu ainda morrer, ela acreditava com muita certeza, ela tinha muita fé naquilo que ela anunciava, naquilo que ela vivia, naquilo que ela pregava, sabe? Que igual a gente sempre fala, você nunca vai dar a vida pra uma coisa que você não acredita, né? Então, tipo assim, você crê no evangelho, você vai dar a vida por aquilo ali, cara. Mas quem entende a causa, né? Sim. Quem entende a causa é uma coisa mais... É bem isso, né? Acho que a gente precisa entender essa revelação mesmo de Deus, né? Assim, quando a gente compreende que a gente é pecador e que há uma condenação sobre nós e que é uma dívida impagável, né? Sim. A gente entende que Deus ele nos amou, ele nos perdoou, né? Como que a gente vai negar um amor, um perdão para alguém, né? Como que a gente vai deixar de viver? Como que a gente não vai amar uma pessoa que nos amou tanto, né? Então a gente entende isso, né? A gente entende de que a gente era condenação, é morte, é inferno, né? Mas Deus, pela sua infinita graça, pelo seu infinito amor, ele mandou o único filho dele para que através do primeiro filho dele ele pudesse ter uma multidão de filhos. Sim. Então, assim, a gente entende isso, né? E vê o tamanho da graça de Deus, né? Isso vira a nossa chave, né? Então, a gente realmente, os cristãos na época, né? Eles foram chamados pela primeira vez por esse nome lá em Atos, que significa pequenos cristos. Então eles olhavam para as pessoas e viam Cristo nelas, a ponto de chamar de cristãos. Então eles carregavam mesmo aquilo que Jesus deixou. Sim. Eles faziam o que Jesus fez, eles ensinavam o que Jesus ensinou. Então é muito forte isso, né? Eles entenderam de fato, né, o que realmente Jesus veio fazer nesse mundo. Né? Essa entrega num nível tão alto, né? É algo que, assim, até falta palavra para descrever o nível do quanto isso fala, especificamente comigo, de pessoas que venderam tudo que tinham. Sabe? Eu hoje não tenho muita coisa, mas só de parar pra pensar o que seria você ver todo mundo da sua igreja vendendo tudo aquilo que ela tem, entregando pra viver em comunidade, pra realmente ajudar aqueles que precisam mais, repartir com todo mundo. Cara, isso é algo que não só me constrange, fica difícil de eu visualizar isso na minha mente se for praticado hoje. E isso tá registrado no livro de Atos. Foi registrado na história da igreja e na própria história do Império Romano, esse período. Com certeza, assim, eu não sei se vocês conhecem, né, mas
ao longo da história da igreja, teve vários movimentos missionários, avivamentos, né? E existe um povo que chama os morávios, né? Era um povo missionário, e eles entenderam tanto essa causa do evangelho, né? Que eles queriam pregar o evangelho numa ilha, e eles não podiam ir para lá, né? Eles não tinham acesso, era proibido. E eles se venderam como escravos, porque é a única forma deles irem para lá pregar o evangelho para as pessoas que estavam lá. Então eles abriram mão da sua vida, doideira, de tudo que eles tinham, né, e se venderam para ficar a vida inteira lá presos, como trabalho escravo, sem ganhar nada pela causa do evangelho. Então, assim, a gente olha essas histórias e a gente realmente fica constrangido, né? A gente olha para nós mesmos e... Eu tenho muito a aprender. Que cristão que eu sou, né? Que cristão que eu sou. Sim, então, assim, é uma coisa muito doida. O próprio John Wesley, né? Que é o fundador das igrejas metodistas hoje, né? No Brasil, no mundo. Ele... Conta-se que ele estava fazendo uma viagem, né? De navio, né, da Europa para a América aqui do Norte, e ele encontrou com alguns moravianos, e o navio onde ele estava prestes a afundar, a naufragar. E os moravianos, eles estavam louvando a Deus, cantando com alegria, tranquilo, sem sem medo de morrer, nem sem nada. medo de morrer, com aquela certeza, a segurança da salvação em Deus, confiando em Deus, e ele louco da vida. Ele falou, que isso, eu vou morrer aqui, o que vai acontecer comigo e tal. E aí ele conta que o Espírito Santo tocou no coração dele, a ponto dele falar, será que realmente sou convertido? Será que realmente eu sou um cristão mesmo? Ele olhou para os moravianos ali que ali vendo a morte, eles de cara com a morte, e para eles tranquilo, né? Eles sabiam para onde eles estavam indo, né? Eles viviam, né, de acordo com Deus, e às vezes a gente fica, né, tipo assim, se faz essa pergunta, né? Se você fosse morrer agora, se você soubesse que você ia morrer amanhã, o que você vai fazer, né? Fizeram essa pergunta para Charles Spurgeon e ele respondeu, olha, eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu sempre faço. Porque eu sempre, diariamente, sempre eu entrego a minha vida, sempre eu estou aos pés de Jesus. Então eu não vou fazer uma coisa a mais. Diferente, né? É diferente, eu tenho uma vida, né? Eu não preciso fazer mais, eu tenho uma vida com Deus. Eu tô feliz como eu tô. Porque não faria sentido, o cara tá ali, você tá entregando sua vida, se Deus tá te honrando, sabe? Deus tá testificando seu coração que você tá no caminho, não faz sentido você mudar. Sim. Não faz sentido mudar. É seguir ali até o momento que Deus te mandar tá ali, te permitir tá ali. Sim. É realmente viver essa vida de entrega a cada dia, se doar mais e mais, tentar aprender mais para que as pessoas que estão ao nosso redor possam ver a Cristo em nossas vidas, sabe? E aí eu quero também entrar com você nesse assunto. Você hoje é um analista de banco de dados, você é uma pessoa que trabalha muito nessa área assim, da informação. Como é que é para você uma pessoa de dentro dessa área da informação, nessa área de dados, como é que é para você conseguir apresentar Jesus dentro do seu trabalho? Como é que é a sua experiência nessa área? Eu vejo que assim, a gente precisa falar, a gente precisa pregar, claro, né? Mas também a gente precisa mostrar com comportamentos, né? Com atitudes, né? As pessoas precisam olhar para nós e ver a diferença. Então, assim, a gente precisa ser um profissional mesmo excelente, né? Naquilo que a gente faz. As pessoas precisam olhar para nós e ver algo assim que destoa dos demais, né? Não porque a gente é melhor, mas porque a gente carrega em nós algo que transforma a nossa vida e tem poder para transformar a vida dos outros também. Sim. Então a gente precisa fazer tudo como se a gente fizesse para Deus. Né? Então no meu trabalho, assim, eu sempre procuro isso, né? Eu sempre procuro fazer o melhor que está nas minhas mãos, né? E até também, né, é muito legal isso, falando dos moravianos que a gente estava falando. Sim. Eles também costumavam a trabalhar, né? E eles produziam móveis, né, cadeiras e tal, e assim, as pessoas pegavam os móveis, uma cadeira, e já pela cadeira sabia se era os moravianos que se tinham feito ou não. Nossa. Porque era tudo excelência, eles viravam a cadeira de para baixo, tinha acabamento até embaixo.
Doideira, né, Porque cara? eles acreditavam que tudo que vinha na mão deles, eles faziam como se fosse para Deus. Então, para Deus tem que ser o melhor. Então, eles faziam tudo que vinha à mão deles, eles faziam com excelência. Então, eu procuro isso, né? Procuro, né, mostrar a Deus mesmo. E a palavra também fala que, tipo, tudo que a gente faz, né? Tudo que as pessoas vão ver as nossas boas obras e vão glorificar a Deus. Sim. Então, é uma forma, né, da gente glorificar a Deus fazendo da melhor forma possível, né, sendo transparente, né, sem realmente ter aquela rivalidade, aquela competição de que você precisa ser melhor do que o outro e tal, e ter aquele... Então, assim, eu sempre procuro trabalhar em equipe, entender as pessoas, né, ouvir, né, então, assim, realmente é uma área que tem crescido muito hoje, né, a área de análise de dados. Então, tudo que a gente faz hoje, né, por exemplo, o próprio YouTube, né, que é a plataforma que a gente está usando aqui para disseminar esse podcast, ele trabalha com muito isso, né, com recomendação, né, de visualização, por exemplo. Então, quando você está vendo um vídeo ali, ele te recomenda um outro vídeo. Por quê? Porque tudo que você faz ali está gerando por trás um tipo de informação ali, né? Está gerando um clique que você dá, uma rolagem, tem algoritmos por trás ali que tá recebendo aquelas informações, gravando, rastreando e processando para te oferecer uma experiência melhor quando você está usando o YouTube. Legal. Né? Então, tipo assim, quando você usa, por exemplo, o Amazon, né? Você vai lá e tem os produtos sugeridos, você compra um, lá embaixo aparece, olha, várias pessoas compraram esse produto aqui também junto e tal. Então, assim, isso tá em toda a área, né? Por exemplo, na igreja mesmo, a gente tem um sistema que é o Célula-in, que é um que vocês conhecem, né? Mas é um sistema que ele registra ali a presença das pessoas na célula, né? Mas ele faz uma série de outras coisas também que nos ajuda a tomar decisões, né? Olhando, assim, dados, né? E aí a gente, hoje em dia... Os dados, né, eles são o novo petróleo, né? Que antigamente tinha o petróleo era o que era o ativo, né? Que movia o mundo e que dava mais dinheiro. Mas hoje as empresas, elas já não são valorizadas por aquilo que elas têm. Tipo assim, eu tenho uma sede bacana, eu tenho, sei lá, um parque de milhares de computadores, né, se for maquinário, né? Elas já não são mais valorizadas por aquilo que ela tem, mas por aquilo que elas sabem. Gestão, né? Pela gestão, por aquilo que elas sabem dos clientes, né? Então, assim, a informação, né, ela hoje em dia é um novo petróleo e é o que manda, né, nas empresas. É você realmente estar nesse mundo globalizado, né? E que se você sabe alguma coisa melhor do que o outro, né? Com certeza você vai oferecer um produto melhor, você vai sair na frente, você vai segurar esse produto. Não, eu vou lançar esse produto depois, porque o mercado está indo nessa direção. Então você tem que ter esse conhecimento, e esse conhecimento vem através dos dados, né? Vem através da tecnologia, vem através da internet. Então tudo que a gente faz hoje, pega um celular, você está mandando um monte de informação para a internet. Você tem, por exemplo, hoje as câmeras, a televisão, geladeira, que está tudo conectado na internet. Então a gente chama isso de Big Data, né? Que é um grande banco de grande volume de dados, né? Que precisam ser processados. Então os dados eles estão sendo gerados a cada segundo, mas a gente precisa, né, ter profissionais capacitados para filtrar esses dados, né? Fazer com que esses dados, tirar desses dados inteligência e informação de negócio, né? Você falou isso na mesma medida igual dos dados, ver que, tipo, pensando, né? Os dados, eles chegam nas pessoas de uma forma instantânea, né? Que é uma forma, assim, igual você falou, você posta um negócio aqui e a pessoa já recebe aquela informação ali. E como que você acha, assim, tipo... Igual a gente tem visto muitos... Né, essa semana eu vi um vídeo bem, assim, bem triste, de crianças, assim, eu até cheguei a postar, de crianças dançando músicas, assim, apologia mesmo a... Sabe? É o sexo, assim, sabe? Que é uma coisa que explícito, que a criança deve dançar. E assim, como um cara mesmo, analista mesmo de dados e como um pai mesmo de família, como que você analisa esse tempo, assim, sombrio? A gente tem que ficar vigiando, né? Você que é pai, então, vigiar 70 vezes, assim,
a internet, o que sua, né, sua filha ali tá mexendo, porque a internet é algo mesmo, é bom para, né, para alcance, mas também é bem perigoso. O que você... Com certeza, sim. Eu vejo que é um perigo, né? É um perigo mesmo, e nós, pais, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Porque a criança, ela não tá preparada, né? Para ver, às vezes, algo. Ela não tem a formação ainda, né? O caráter formado, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado e entender isso, que hoje tá muito fácil, né? Acessibilidade, internet, então... Tá muito fácil, então a gente precisa proteger mesmo as crianças, né? E assim, tomar cuidado, né? E nós que somos cristãos, né, da área de tecnologia e tal, a gente precisa realmente fomentar essas coisas, né? Igual a gente tem, por exemplo, algoritmos de inteligência artificial, né, que trabalham, né, para melhorar, fazer alguma melhoria, tanto na nossa forma com que a gente lidar e tal. Por exemplo, né, o Uber, por exemplo, ele tem sistema de inteligência artificial que vai de geolocalização. Então a gente tem várias coisas que a inteligência artificial está movendo e está trazendo ganho, mas por um outro lado a gente precisa ter uma ética, né? Então tem estudos voltados para isso, né? Sobre a inteligência artificial, sobre a ética na inteligência artificial, e a gente precisa ver se não tem nenhum viés, né, que realmente é um viés ideológico, né, e tanto, não só na área de sexo explícito para crianças, né, mas também feminicídio, né, várias coisas que a gente está vendo aí latente, né, no preconceitos e tal. Então a gente precisa realmente agir, né, e propor políticas mesmo e algoritmos que realmente tragam, né, uma proteção mesmo, e a gente tem que tomar cuidado, e a responsabilidade dos pais mesmo, né, das crianças, a responsabilidade é dos pais. Assim, eu acho que a gente não pode ser extremo, né, de falar assim, criança não vai mexer com tecnologia, não vai mexer com tela, eu acho porque que não vai nem ser possível você conseguir que também... porque tem gente que tem o extremismo, né? O extremismo sempre leva a gente pro lado errado, né? Sim. Então tem que isso é errado, a criança não pode mexer em celular, não pode mexer em tablet e tal, só depois de, sei lá, de 10 anos, de 12 anos e tal. Mas não é isso, né? Ela não vai nem estar protegida. Eu vejo que quando você tira demais... Não só você acha que está protegendo quando você não está, porque mesmo que você consiga, num mundo hipotético, proteger sua criança até os 18 anos para ela nunca ter tido contato com nada desse mundo, quando ela chegar aos 18 anos e você não conseguir mais mantê-la naquela bolha, ela não tem preparo nenhum. Ela não vai saber discernir o que é bom para ela consumir, o que é ruim, o que ela pode ver, o que ela não pode, o que é devido, o que é indevido. É isso. Então tem que ter um acompanhamento, igual que você falou. É um acompanhamento dos pais para realmente ensinar. Que você não vai, lógico, mostrar para sua criança aquilo, mas no sentido de orientar ela. Orientação, que aquilo não é certo, que ela não deve procurar aquilo. Se alguém estiver mostrando alguma coisa nesse sentido para ela, não veja e me procure. Você tem refúgio em casa, você tem esse porto seguro que é o casal, que é o pai. São os pais. E a questão do limite, né? A criança precisa do limite. Então, assim, por isso que é importante a gente estudar e conhecer. Então, tipo, uma criança, né, com até 2 anos, beleza, não é recomendado tela, né, para ela mexer no celular e tal. Muito difícil, né? Ter uma criança dentro de casa e ela já pega o YouTube e já sai mexendo ali tudo. Acho que ela quer, porque realmente a gente tá numa nova geração, né? Então, assim, a gente precisa dar limite, né? E saber o tempo certo. A criança naquela idade, quantas horas ela pode estar na frente de um celular, na frente de uma televisão? Quanto isso é bom, quanto isso é ruim. Quanto isso é bom e quanto isso é ruim, entendeu? Então, tipo assim, até que ponto, né, ela pode estar ali na frente de uma tela? 2 horas por dia? Então, 2 horas por dia. Sim. Então, ela tem que ter uma rotina, ela tem que ter um momento. E toda vez que ela está com o celular conectado na internet, ela precisa estar acompanhada.
né, de um adulto, de um responsável, porque é muito fácil ela navegar ali e acessar alguma coisa indevida, né? Cara, e pra você, como é que tá sendo a experiência da paternidade? Essa primeira filha, como é que tá sendo? Agora sim, você falou, ela tá com quase 2 anos, você tá com essas 7 anos. Como é que tá sendo a experiência da paternidade pro Kelvin? Cara, assim, é fantástico, né? É uma coisa que realmente é um presente de Deus, né? A Bíblia fala que os filhos são a herança do Senhor, né? E realmente a gente vê isso na prática, né? E como que a gente cresce, como que a gente amadurece, né? Como cristão mesmo, como filho de Deus, tendo os nossos filhos. Porque a gente começa a entender coisas que a gente não entenderia quando a gente não é pai. Porque a gente tem essa relação de Deus, Deus é o meu pai, né? Sim. E a gente tem a experiência da gente como filho. Então nós temos o nosso pai, então a gente vê o lado do filho. Mas quando você se torna pai, aí você tá do outro lado. Isso é muito louco, velho. Você tá do lado do pai. Então, assim, é muito legal a gente ver, né? Igual, às vezes, ela pega ali um copo de vidro e tal, e o que você vai fazer? Né? Você vai correr ali, tirar o copo da mão dela, né? Porque ela não tá preparada para naquele momento ter aquele copo de vidro na mão ali, né? E às vezes Deus é do mesmo jeito com a gente. E aí o que ela faz? Ela chora, esperneia, porque ela quer ter aquilo ali. E às vezes somos nós querendo ter, não, mas eu quero agora, Deus. Eu quero essa namorada agora, eu quero casar agora, eu quero esse emprego agora. Sim. E Deus às vezes está falando, não vai ser bom para você nesse momento. Mas lá na frente, pior, se você pegar agora, vai ser pior. Mas lá na frente você vai ter condição. Então quando ela crescer, ela vai pegar o copo de vidro, ela vai tomar, ela vai saber fazer o uso dele. Então nós como pais, a gente começa a ver essas coisas, né? A gente começa a corrigir. E a Bíblia fala que Deus nos corrige como um pai. Sim. Né? Ele nos disciplina como um pai. Lá em Hebreus fala isso. Então a gente vê que a gente entende os propósitos de Deus e como que Deus às vezes nos conduz, né, como um pai. E às vezes quando a gente não tem essa experiência de ser um pai, a gente pensa um tanto de coisa, a gente tende a bater cabeça em um monte de lugar, mas quando a gente é pai, a gente vê, nossa, eu tô ali como uma figura de pai e Deus também é o meu pai. E às vezes as atitudes que eu tomo com a minha filha querendo o bem dela é o que Deus também faz comigo. Faz comigo, sim. Cara, eu ouço isso de muitos pais assim, cristãos, né, que fala assim, não, agora eu sei que assim, eu sinto o mínimo assim, do amor de Deus por mim, porque é uma coisa muito, sabe? Eu imagino como é que deve ser, porque é um sonho, sabe? É um sonho assim mesmo, eu tenho um sonho de ter uma família, ser pai mesmo. E tipo, eu oro a Deus e fico, Deus, como é que deve ser? Aí o Igor, quando veio aqui, ele falou sobre isso, né? E agora você também, eu fico pensando, falei, cara, só aumenta a vontade, né? Mas é aquilo que ele acabou de falar. Talvez não seja o nosso momento ainda. Sim. Mas assim, não é colocar o carro na frente dos bois, mas de criar expectativa e de, pelo menos em mim, quando eu ouço um testemunho desse, me dá uma vontade de chegar mais preparado, sabe? De fazer mais certo pra criança, sabe? De não errar nas coisas tão simples que a gente iria errar se não tivesse tendo essas conversas que a gente tá tendo aqui agora, sabe? De poder ouvir, de já ter esse entendimento mais... Como é que eu falo? Né? Mais profundo, obrigado. É porque a experiência, né? Tipo assim, o cara achar... Entre nós, que temos assim, experiência de quem fala sobre quem é pai, a gente sabe. Mas de quem vive é diferente. O cara chega aqui, não, você é pai, isso aqui, você esperta aí. Faz isso aqui, faz isso aqui. E qual que é a dica assim, que você dá pra pais, futuros pais, que você já experienciou até agora, que você acha que é bacana de você passar? Eu acho assim, realmente inserir a criança, né? Tratar a criança como uma pessoa, que às vezes também a gente tende a isso, né? Tipo assim, de fazer atitudes que a gente não faria com um adulto, a gente faz com a criança. Tipo assim, a criança também é uma pessoa, né? Então, a gente também precisa, né, entrar no mundo dela, né? Então, assim, como pai, a gente precisa, em primeiro lugar, se conectar com os nossos filhos. A gente precisa entrar no mundo deles, conectar com eles, trazer eles para nós, né? Isso é uma coisa
difícil de se fazer, né? Porque às vezes na correria do dia a dia você tá ali preocupado, você tem 2 trabalhos às vezes, né? Tá ali pagar conta e tal, e no celular, a gente fica muito no celular e tal, e a gente não dá atenção devida pro filho. Então, sim, é gastar tempo de qualidade com o filho, né? Aí que tá o X da questão, porque se a gente não gastar, o amigo da escola vai gastar. Sim. O tio vai gastar. E às vezes essa pessoa pode estar mal intencionada, né? E o mundo tá aí, assim. O videogame, né, vai ser uma coisa que o menino vai ficar imerso lá, sim, porque ele não tem atenção do pai e da mãe, não tem atenção da família. Né? Então ele vai se embolar em algo que dê atenção para ele. Então, ser presente, a dica é essa, né? Você Seja presente. Ser presente na vida do seu filho, né? Então, ainda mais para nós que somos pais, né? Assumir a nossa responsabilidade de matricular o menino na escola, estar lá nas reuniões. Presente. Presente, levar o menino. Então, assim, não terceirizar isso pra mãe, sabe? Ensinar o para casa, falar, deixa eu ver, como é que tá? Como é que você foi lá? Entendeu? Tá ali e acompanhar. Então, esse acompanhamento a gente precisa fazer, né? Então, essa a dica principal. E nos tempos de hoje, a gente, infelizmente, tá perdendo isso. A gente tá perdendo isso. Antigamente, a gente tinha muito isso, né? E hoje em dia, a gente vem, né, com o mundo do jeito que tá, né? Cada vez mais a criança sem referência, né? Sem referência. Eu acho que isso é muito perigoso, igual você falou, a palavra perfeita, assim, que eu acho que o que tá rolando hoje é a terceirização da educação, sabe? Tipo assim, não todos os pais, assim, nem todas as famílias, mas o que tem, assim, igual a gente tá no momento de essa guerra ideológica, guerra cultural, contra, né, a sexualização do infantil e tudo mais, que uns falam que a criança tem que ver isso, tem que saber isso. Não, mas isso é uma decisão dos pais. Os pais que educam. Mas muitos pais terceirizam pra internet. Ah, não, né? Ao invés de ele comprar um brinquedo, igual você tá falando, sim, sentar, brincar, entrar no mundo da criança, pega ali um tablet, toma aí vídeo de tal YouTube. E talvez aquele YouTube ali tá com aquelas mensagens subliminares ali na cabeça da criança. Ah, uma Netflix, aí tem aquele desenho que tem uma mensagem ali que é mal assim, sabe? Mal influenciável, né? E eu acho que isso é muito perigoso mesmo. Então tem muito de acordo com o que o pai tem que fazer, o papel do pai e da mãe, né? Aí quando a bomba estoura, o pai, o que aconteceu isso? Porque terceirizou a educação da criança, né? Eu acho que isso é crucial mesmo. Sim, não só isso, né, cara? O fato de você não ser presente, você pode estar... Eu não sou da área da psicologia, mas você pode estar gerando vários traumas. Sim. Ela provavelmente vai buscar em outros lugares, talvez não só no YouTube, não só no amiguinho da escola, suprir algo que era a função dos pais terem suprido nessa criança. Então isso pode gerar vários traumas que vão perdurar até a vida adulta daquela pessoa ali. Então é um negócio que a gente tem que ser muito atento, a gente tem que se policiar muito e se entregar mais. Então, para cuidar daquela vida, realmente pastorear aquela casa, cuidar também da esposa, que ela não pode ser negligenciada em momento nenhum. Ela é nosso ministério. É aquela pessoa que Deus entregou pra gente tá caminhando junto, tá crescendo junto. Com certeza. Sim. Então, assim, a gente realmente tem que ter isso em mente, né? Que, assim, o mais importante na nossa vida, primeiro, o único, tem que ser Deus. Sim. Né? Deus tem que estar em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, é a família. Né? Nada pode tomar o lugar da família. O primeiro ministério é a família, né? Então, assim, a gente precisa ali, se a gente negligenciar isso, né? A Bíblia fala que a gente é pior do que o incrédulo. Né? Se a gente não, de fato, dá atenção para as nossas famílias, para a nossa casa e tal. E realmente, né? A gente tá nessa conversa aqui e o Espírito Santo me lembra de várias coisas, né? De que, olha, tá vendo? Você tá falando isso, mas você precisa melhorar nisso. Você tá falando isso, mas sua esposa tá reclamando isso de você. Entende? Então, assim, a gente precisa, né, olhar para nós mesmos e entender e tomar decisões diferentes, né, e melhorar a cada dia. A gente precisa tomar vergonha na cara, né, a palavra é essa, né? A gente precisa tomar vergonha na cara e entender, né, que, tipo assim, a gente foi chamado por Deus, há um privilégio, né, Deus me deu uma família, Deus me deu uma filha linda,
né? Deus me deu o privilégio de conhecer Ele quando eu era mais novo. E o que eu estou fazendo com isso? Né? Então, tipo assim, é isso que às vezes o Espírito Santo ele toca muito no meu coração e fala muito comigo. E aí? Né? E agora? O que você vai fazer, você vai usar, né? Dos dons que eu te dei, né? Daquela palavra lá dos talentos, né? Sim. Mostra muito isso, né? Que Deus espera de nós um resultado. Deus, ele nos abençoa, ele nos presenteia, nos dá uma família bacana, nos dá livramento, mas Deus está esperando de nós um resultado. Sim. Né? E o resultado que ele espera de nós é específico de cada um. Por isso que ele coloca 10 na mão de um, 5 na mão de outro, 1 na mão de outro, porque ele sabe, né, que cada um tem uma capacidade. Né? Mas dentro da sua limitação, você precisa dar frutos. Sim. Então ele realmente, Jesus, ele chama ele mesmo da videira verdadeira, né? Ele fala, né, que nós somos nós somos os galhos, né? O pai é o agricultor, ele é a videira, nós somos os galhos ligados à videira. E o que os galhos fazem? Eles dão frutos. Sim. Aqueles que permanecem em mim dão frutos. Dá muito fruto. Dá muito fruto. Então, não é só assim, dar fruto na presença de Deus, é dar muito fruto. E aquele que não dá fruto, o que ele faz quando ele fala? Ele poda. E se a poda não funcionar, ele queima. Né? E joga. Então, tipo assim, nós somos podados por Deus a todo momento para que a gente dê fruto. Sim. Né? Então, a mesma coisa da correção da criança. Por que a gente corrige, né, a criança? Por que a gente põe limite na criança? Porque a gente sabe que aquilo vai ser bom para ela. Ela precisa ouvir um não, ela está em formação do caráter dela. Tudo que a gente faz para a criança e para os filhos, a gente está pensando lá na frente, né, que aquilo vai ser bom para ela. Assim é Deus com a gente também. Às vezes Deus tem que dar umas podadas na gente pra gente tomar uma direção. É necessário, é necessário. Então, assim, e o próprio, né, a experiência do Legendários pra mim foi uma dessas podas, né, de Deus. Pôde me mostrar muitas coisas ali, lá na montanha, que eu estava negligenciando como homem, né, como esposo e tal, e eu pude enxergar muita coisa, né. Como legendário, também eu posso dizer que realmente quando Deus coloca a gente naquela situação da montanha, você ouve muita coisa, a ficha cai para muita coisa, assim, você volta de lá uma pessoa diferente, você volta transformado em muita coisa. Muito da minha personalidade, coisas que eu negligenciava, que depois eu faço e nunca fazia. Eu voltei fazendo. Eu voltei principalmente com a visão de cuidado de pessoas, sabe? De como cuidar, de como puxar a responsabilidade e... Não, isso aqui não posso delegar pro João fazer, isso aqui sou eu. Eu que tenho que ir lá e eu que tenho que fazer. E é algo que, assim, recomendo para todo mundo. Nós, spoiler aqui, estamos com a vontade de trazer alguns legendários que estão à frente do ministério. Se Deus permitir, estarão aqui com a gente para falar mais desse ministério, que é simplesmente extraordinário. Esse ministério, recomendo a todo mundo. Legendários é muito bacana, muito bacana. Tem pergunta para o Kelvin? Cara, ainda não recebi, mas pessoal, por favor, enviem pra gente perguntas. A gente vai estar fazendo as perguntas no final do episódio. E queria estar perguntando pro Kelvin, o que você acha, cara? Você já tem um tempo de caminhada com Deus. E o que você vê pro futuro? O que você imagina? Qual que é a sua leitura do cenário global do cristianismo? Se ele vai crescer, se ele vai reduzir? Onde tá, para onde vai? Qual que é a sua visão disso hoje? Eu entendo assim que a gente tá nos finais dos tempos, né? Quando a gente olha, né, de Noé até Abraão foram 2000 anos. De Abraão até Jesus, mais 2000 anos. De Jesus até nós, 2022 anos, né? Então isso pode ser algo acaso? Pode, né? Mas representa para nós o quê? Uma fração de tempo, né? Sim. Que está se repetindo. Então, assim, eu vejo que as profecias também, né, dos finais dos tempos estão se cumprindo. Né? Então, a gente vê que o mundo, né, hoje, ele está mais fácil, né,
ele tá muito pior do que o que se acontecia, por exemplo, lá na Babilônia, né? Tá muito pior do que coisas que já aconteceram antigamente, né? Lá em Sodoma e Gomorra, por exemplo. E por muito menos Deus destruiu, né? Deus teve um juízo severo ali, né? Então a gente vê que eu acredito assim que o cristianismo, né, nos finais do tempo, ele vai ter uma onda muito grande de avivamento, né? Sim. Então a igreja, ela vai subir de nível com Deus e o mundo ele vai piorar. Essa é a minha interpretação, a minha visão. Então eu vejo que nós, né, a igreja vai ter uma colheita muito grande, né? A gente vai influenciar muitas pessoas, a igreja vai ser uma igreja realmente que vai ser santa, né? O grau de santidade, o cristianismo ele vai crescer muito e a igreja vai ser santa, a igreja verdadeira mesmo, e o mundo ele vai de mal a pior. Te perguntar aqui que um dos nossos telespectadores, Hugo, te mandou duas perguntas, né? O que você acha sobre o avivamento, né? Se a gente vai realmente viver um grande avivamento como nunca antes visto, e você também, por ser uma pessoa da área com estudo mais embasado teológico, qual que é a sua visão do pré e do pós-tribulacionismo? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Eu creio sim que a gente vai ter um grande avivamento, né? Que a igreja vai passar ainda por esse avivamento, está sendo preparada para isso. Então, eu creio nesse momento que vai vir aí. E sobre essas visões, né, a gente tem, quando a gente estuda os finais dos tempos, estuda Apocalipse, né, a gente vê que Jesus ele vai voltar, né, em um determinado momento que a gente não sabe, mas assim, existe, né, linhas de interpretação do Apocalipse, até porque o Apocalipse ele não é um livro como os outros livros da Bíblia, né, é um livro literal, né, ele tem muito simbolismo ali no meio do livro de Apocalipse, e ele é um livro que é complexo mesmo, né? Até para as pessoas mais novas que estão chegando no cristianismo e tal. Então, até ao longo da história da igreja que a gente estava falando, ele foi um dos livros que trouxeram problemas para grandes teólogos, né? Como Martim Lutero, por exemplo, que inicialmente excluiu o livro de Apocalipse do cânon da Bíblia, né? E depois, lá na frente, ele entendeu, voltou atrás e tal. Por realmente, né, não só ele, mas outros teólogos, né, por realmente ser um livro complexo mesmo, de interpretação. Então, por isso que tem muitas linhas de interpretação e entendimento sobre o livro. Sim. E as 4 mais famosas, né, 2 ele citou, né, a gente tem o amilenismo, a gente tem o pós, o pré, né? E a gente tem também aí a gente vai ter dentro do pós, dentro do pré, na realidade, né, a gente tem 2 linhas, né, o histórico e o dispensacionalista. Sim. Então a gente tem essas 4 linhas de interpretação. Relativa ao quê? Relativa à vinda de Jesus, à volta de Jesus, né? Sim. E aí, essa volta de Jesus, ela é marcada pelo milênio, né? Sim. Então, essa palavra milênio, ela é a única vez que ela aparece na Bíblia, é lá em Apocalipse. Então, em lugar nenhum da Bíblia aparece essa palavra. Então, são 1000 anos, né? E aí que gera um pouco da confusão, né? São 1000 anos que Cristo vai reinar na Terra. E aí essas linhas acreditam que Cristo ele pode reinar 1000 anos literais, né, de fato, ou esses 1000 anos eles são simbólicos. Entendi. Né? Então, por exemplo, o amilenismo, né, que é a visão presbiteriana, eles pensam que o milênio ele foi inaugurado quando Jesus ele ressuscitou. Então, esse milênio, na realidade, não é 1000 anos. Ele é um período de tempo. Uhum. Né? Então, o presbiteriano, ele crê nisso. Quem é um amilenista, ele tem essa visão do fim dos tempos.
Então ele acredita que esses 1000 anos ele vai lá no final, né? Ele está correndo, é um período de tempo que não necessariamente vai ser 1000, pode ser 2000, 5000, mas é uma fração de tempo, um período de tempo, e que ele vai encerrar com a volta de Jesus. Entendi. Né? Então, e aí o pós e o pré, ele tá depois dos 1000 anos, ou ele vai voltar antes dos 1000 anos. Entendi. E hoje, qual que você acredita? Hoje, assim, eu acredito muito que Jesus ele vai voltar antes, né? Então, você é um pré. Eu sou um pré. Eu sou considerado um pré com influência de outras linhas, mas sim, eu sou um pré-histórico, né? E aí o que quer dizer o pré-histórico? Porque grandes teólogos da história da igreja acreditaram nessa linha, sim, de interpretação do Apocalipse. E pouco tempo atrás surgiu uma nova linha de interpretação, que é o pré, né? Mas que é, assim, dispensacionalista, né? Que é essa interpretação? É a interpretação muito, vamos dizer assim, muito emocionante do livro, né? Coloca o Apocalipse como se fosse uma novela, né? Um filme. Então, infelizmente, essa interpretação é uma interpretação que a igreja brasileira tem muito. E muito vindo da linha pentecostal. Então as igrejas, por exemplo, da Assembleia tem muito essa interpretação de que tem data para tudo, né? Vai acontecer isso, Jesus vai voltar em tal lugar. E nesse lugar que Jesus voltar, depois que Jesus voltar vai acontecer aquilo outro. Então começa a gerar uma agenda de eventos, uma sequência de eventos que muitas vezes não está na Bíblia. Né? Então, tipo assim, não tá, e não tem essa interpretação. Então, tipo, igual eles falam, né? Muitos falam, mas a igreja não vai passar pela tribulação. Eu acredito que vai. A igreja vai passar pela tribulação, sim. Então, aí eles falam, e vai ter várias... Jesus volta no ar, depois Jesus volta no final, tem um tanto de volta de Jesus. Né? Então, tipo, isso é uma confusão que gera, né, essa visão. Sim. E é uma visão de que quando você lê o livro de Apocalipse, quando você vê as profecias e tal, você não consegue achar essa confusão que eles fazem, né, no livro. Então, assim, por isso que eu sou um pré-histórico, né? Então, eu venho bem nessa linha de que vai haver só uma volta. Eu creio que o milênio ele vai ser literal. Também, os 1000 anos ele vai ser literal. Mas, assim... e aí o pós, né? O pós ele tem uma leitura diferente também, né? Porque ele acredita que tudo vai ficar bom. Tipo assim, o mundo todo vai melhorar. Né? Então, só depois que o mundo todo tiver, assim, top, né? Aí Jesus volta. Entendi. Então, ele tem uma visão otimista do final dos tempos. Então, tipo assim, essa é uma linha de quem é pós, né? Entendi. Te fazer uma última pergunta aqui, antes da gente ir para uma outra parte, que seria sobre o Concílio de Nicéia. Se você puder explicar pra gente um pouquinho, passar um pouquinho da sua visão pra gente. Muito bom. Durante a igreja, né, existiram vários concílios. Sim. Né? E esses concílios, né, foram embates teológicos mesmo, né, de doutrinas básicas do Evangelho. Por exemplo, a divindade de Jesus. Hoje, para nós, é muito fácil, né, a gente falar que Jesus é o Filho de Deus. É Deus e é isso. Ele é Deus. Divino, ele é divino. Ele é 100% Deus e 100% homem. Hoje, para nós, é muito fácil, mas naquela época, de cento e poucos anos, né, depois que Jesus ele nasceu e morreu e ressuscitou, né, as pessoas às vezes criam em Jesus como homem, mas não como Deus. Né? Então tinham vários debates teológicos, né, a respeito disso. E para que isso se resolvesse, eram colocados concílios. Né? Então teve diversos concílios, né? O Concílio de Nicéia foi um concílio muito importante para isso, né? E aí para combater heresias também.
Então tinham ensinos, né, que eram ali colocados que não eram os ensinos dos apóstolos. Entendi. Então tinham pessoas ali que estavam ali querendo deturpar o evangelho e tinham homens de Deus levantados por Deus ali para realmente levantar a bandeira do evangelho e realmente, de fato, pregar ali a verdade, né? Sim. Trazer a verdade. Então houve diversos embates teológicos aí durante a história. Os concílios serviram para realmente direcionar, né? Tipo, A gente vai pra lá. Isso, a gente vai para lá. A gente senta aqui, vamos colocar, né, os teólogos, vamos debater aqui e vamos ver, vamos lá. Então, assim, o credo, né, da igreja que nasceu, então foi realmente para combater a Trindade, por exemplo, né? Era algo específico da Igreja Católica, esses concílios? Ou não? Não. Naquela época, né, existia só uma igreja, né? Sim. Existia só uma igreja. Então, não tinha essa divisão de igreja católica e protestante, né? Sim. A igreja protestante mesmo, ela veio nascer depois da reforma, né? Sim. Então, não tinha essa ideia, né, de... na época que aconteceu os concílios, né? Era uma igreja só. Entendi. Agora vamos estar passando, né, para uma próxima parte, uma das melhores partes com o nosso querido João, que é a parte dos avisos. Posso dar os avisos, amigo? Pode sim. Gente, nossos avisos, se você quiser apoiar esse projeto, apoiar esse podcast, nossa equipe de edição vai ter colocado em algum lugar aqui da tela, provavelmente aqui nesse cantinho, um QR Code que você pode estar escaneando com seu celular, e também na descrição desse vídeo tem uma chave Pix para você poder estar nos auxiliando, nos apoiando. Caso você tenha alguma empresa, você quer fazer um merchan aqui com a gente, você pode estar entrando em contato. Tem os nossos canais de atendimento na descrição do vídeo, também vai estar aparecendo na tela junto do QR Code que vai estar em algum canto dessa tela. Você pode estar entrando em contato, nos auxiliar. Gostaríamos também de estar agradecendo a Kinema, que foi a empresa que nos cedeu toda essa estrutura para a gente estar fazendo essa gravação aqui hoje. Se você precisar fazer uma transmissão online, como você está vendo, que essa gravação ela é feita online, a gente da Kinema consegue te fornecer toda essa estrutura, imagem, tratamento de vídeo, edição. A Kinema consegue estar fazendo seu atendimento. Então pode estar entrando em contato com a Kinema, os canais de atendimento vão estar na descrição do vídeo. Estejam à vontade para casamento, eventos, com a Kinema, pode entrar em contato, a gente atesta a qualidade extraordinária, é incrível a prestação de serviço e a excelência com que é feito. É isso aí? Amém. Kelvin, antes da gente finalizar de fato, queria que você deixasse pra gente aqui uma indicação de livro que você acha que é indispensável para que a gente esteja lendo do assunto que você achar mais importante, e uma mensagem que você gostaria de estar deixando, umas palavras que você gostaria de estar passando pra gente. Muito bom. Vamos lá, indicação de livros, né? Eu tenho alguns para vocês, né? Eu posso falar aqui do Kryptonita, né? Já ouvi falar disso. Muito bom, um livro muito bom. Que fala sobre a gente ser mesmo um super-herói, né? E aí conta, né, até a história do super-homem, né? História de quadrinhos, né? E realmente fala que a gente foi criado por Deus para ser um super-homem, né? Mas existe também a Kryptonita, né? Que enfraquece o super-homem. Que enfraquece a gente também, né? Que é o pecado, mas ele trata muito sobre que esse pecado é idolatria. Né? Então ele mostra a idolatria moderna. Sim. Então ele faz um paralelo muito interessante da idolatria lá atrás, né? Que era, né, na Bíblia a gente vê, né, os ídolos e tal, as imagens. Mas hoje a idolatria às vezes está dentro da igreja, né, de uma forma diferente. Então um livro muito bom que fala sobre isso, fala sobre santidade. Gostei. Fala da importância da santidade, né? Então
Muito bom. Um outro livro também sobre oração, né, chama Ocupado Demais para Orar. Um livro muito bom. É de quem? É do Bill Hybels. Esse primeiro que eu falei do Kryptonita é do John Bevere e esse é do Bill Hybels. John Bevere é uma sensacional. Sensacional, né? Esse Um cara autor é incrível. Já leu alguma obra dele? fantástico. Cara, tem uma obra dele que, recomendação minha, acho extraordinária, que é o Espírito Santo. Introdução. Fala sobre amizade com o Espírito Santo, cara. Nossa, top demais. Muito top. Então, assim, Ocupado Demais para Deixar de Orar também é um livro pequeno. Esse é fino, pequeno, mas assim, muito interessante. Ele dá vários exemplos da oração, do poder da oração, por que você tem que orar e tal, né? Então, assim, muito legal, né? Um livro muito bom. Né? Então, leiam. E vou indicar um do Luciano Subirá também, que é Até Que Nada Mais Importe. Um livro muito bom também, assim, fino e tal, e ele fala muito sobre as prioridades na nossa vida. Sim. Né? Então, um livro muito interessante, o que tem que vir primeiro e tal. Aí ele fala muito sobre Marta e Maria, né? Da escolha de Marta e da escolha de Maria. Então, assim, é fantástico. E pro final, né, quero agradecer vocês aí pela A gente que paciência agradece. e tal, Cara, pelo presença convite. aqui. Essa presença agradecer top. os Conhecimentos derramando na telespectadores gente. aí, Aprendemos pessoal. demais. Hoje teve uma hora que eu nem falei nada. Fiquei assim, não, vou falar não, porque Só deixa receber, ele né? ministrando a gente. Nossa, tá doido. Top demais. Então top é isso, demais, né? irmão. E falar para os homens, né? Os homens que estão vendo a gente aí, né? Que eles precisam tomar, né, a postura, a posição deles de homem, né, na sua casa, na sua família, na criação dos filhos, né? E deixar aberto aí o convite mesmo para subir a montanha, né? O Legendário tá aí para ajudar a gente nisso, né? E seja, né, você um agente de transformação. Amém. Então, pessoal, por hoje é só tudo isso. Fiquem com Deus. Mais uma produção 12:2 para vocês. Que vocês possam ser abençoados. E até a próxima. É isso, galera. Até mais. Até o próximo podcast.